Foi a partir do olhar atento no cotidiano de grandes cidades que o fotógrafo Marcos Cémula registrou pessoas e momentos nos países que já morou. E hoje nós vamos viajar através da lente desse carioca que reúne sua primeira exposição individual. Para começar, por que você escolheu o nome Transitivo Direto? Bom, não é muito fácil responder essa pergunta, especialmente porque você reúne várias imagens e tem que encontrar uma maneira, com poucas palavras, de descrever o conjunto, né? Eu procurei reunir duas palavras que pudessem representar as características mais marcantes da minha fotografia. Primeiro, o fato de serem registros de pessoas que passaram na minha frente ou que estavam no meu caminho e que eu resolvi documentar. Então, são pessoas que estão em trânsito, né? E a outra palavra, direto, ela está ligada à forma com que eu fotografo. Eu procuro não interferir na cena que eu enxergo e eu tenho uma abordagem muito direta. Então eu vou normalmente muito direto ao personagem que eu identifiquei. Muitas vezes me aproximo muito efetivamente dele e é por isso que eu resolvi combinar a palavra transitivo e a palavra direto. E eu acho que acabou gerando uma sonoridade boa, até pela conotação que isso tem na língua portuguesa. Que é a transitividade do verbo. Exatamente. Como você disse, a maioria das suas fotos, os momentos podem ser vividos por qualquer pessoa. Então você não interferiu em nenhum momento nessas ações? Não, eu não sei nem explicar o porquê que eu tomei a decisão de fotografar dessa maneira. Acabou sendo natural, mas virou realmente uma marca. Em todas as cenas, eu tento capturar uma expressão, uma situação que tenha ocorrido realmente naturalmente, sem qualquer interferência. A interferência que eu procuro evitar é inclusive de não me deixar notar. Ou seja, eu procuro até me aproximar e realizar a foto antes que o personagem ou a pessoa ou o grupo de pessoas perceba que eu vou fotografá-la. Porque só isso é o bastante para mudar a expressão, para mudar o comportamento e para mudar toda a cena que eu imaginei. Você morou 4 anos na Europa, já publicou trabalhos tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Qual foi o momento que você decidiu fotografar o cotidiano dessas cidades? Bom, de fato, essa é uma outra história que não é fácil contar, ela aconteceu quase que naturalmente. O fato de eu trabalhar com tecnologia da informação, ter uma formação nessa área há mais de 20 anos nesse ramo, isso me fez muito binário, muito previsível, onde tudo ou é certo ou é errado. E a fotografia acabou me atraindo pela possibilidade de realizar alguma coisa sem um padrão, ou seja, sem ter que seguir um padrão. E acho que é isso que gerou essa atratividade. O fato de eu morar na Europa acabou despertando o interesse, porque a Europa tem características para um brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Você encontra coisas diferentes lá fora, especialmente em Londres, onde eu morei, e na Holanda. Então você encontra o trem, você encontra a neve, você encontra as pessoas vestidas para o frio. Que não é a nossa realidade. Que não é a aqui. nossa realidade. Então você começa a enxergar belezas que você não vê onde você está acostumado a viver durante muitos anos. E eu acho que essa combinação me permitiu ou me fez sair da cadeira, carregar a câmera e começar a identificar essas cenas que me atraíram. Mas você já tinha a câmera? Bom, a câmera é realmente um equipamento que me acompanha direto ou indiretamente há muito tempo. É uma questão de família. Meu avô tinha uma câmera e fotografava muito. Meu pai participou de concursos, ganhou alguns concursos. Quer dizer, eu sempre o vi com câmeras e lentes e tudo isso à volta. Mas esse não foi de fato o que empurrou. Talvez tenha sido a semente, mas a combinação, Londres, esses elementos diferentes e até a facilidade de acesso ao equipamento mais moderno, né? Em função do preço, né? Acho que tudo isso culminou com o começo da fotografia para mim. Então, quando você começou a fotografar nessas cidades, você já sabia que ia montar uma exposição? Não, a exposição é uma outra coisa que acho que ninguém começa a fotografar pensando em expor, né? Eu comecei a fotografar para alimentar essa minha necessidade de fazer algo sem ter que seguir padrão nenhum, onde nada é
totalmente certo nem totalmente errado, onde você pode fazer o que você imaginar que é o correto. E exatamente, comecei a fotografar nesses lugares pela convivência com essas características tão interessantes, tão atraentes que você pode ver nas minhas imagens. Qual foi a cidade que você mais fotografou? Bom, certamente Londres, onde eu morei durante 3 anos. Por quê? O que tinha de mais especial em Londres que te fez fotografar? Bom, Londres foi minha primeira experiência de vida na Europa. Então tudo era realmente novo em Londres. Além de eu achar Londres uma das cidades mais bacanas do mundo para se morar, sob todos os aspectos possíveis, inclusive o aspecto fotográfico. Então por isso que eu fotografei muito em Londres. E aí depois, naturalmente, me mudei para a Holanda por questões profissionais. E eu descobri também um outro ambiente, né? Um lugar onde a neve era mais frequente, onde o vento é mais frequente. E que são características interessantes, que me interessam na fotografia. Diferente do que muitos pensam, que um bom dia para fotografar é um dia com sol azul, céu azul e sol, eu gosto do oposto. Não que eu não consiga fazer fotos boas num dia bonito, ensolarado, mas eu gosto de névoa, de chuva, de vento, sabe? De dias escuros e nuvens pesadas. Qual foi uma das fotos que mais te marcou em Londres? Bom, a foto que mais me marcou é a foto que abre essa exposição, é a foto âncora do convite, do catálogo, né? É a foto de umas crianças em um parque de Londres. E o curioso é que ela me marca por vários motivos. Primeiro, por ser uma das primeiras fotos que eu fiz. E detalhe, uma das primeiras que eu fiz e que gostei, porque ainda tem isso, o fotógrafo é muito criterioso. Até você resolver tirar alguma foto da câmera e achar que ela possa ser mostrada para alguém é uma distância enorme. Aquela foi a primeira. E tem outra característica interessante. O que me atraiu naquela fotografia foi a construção. É uma pequena casa antiga em um parque que com ares de cemitério, quer dizer, tinha uma característica, uma atmosfera diferente. E eu resolvi ficar ali e esperar uma luz boa para poder fotografar. Depois de algum tempo fotografando, eu percebi que foto sem um elemento humano, para mim, não tinha muito valor. Então, essa foi a razão de esperar tanto tempo, porque eu esperei aparecer alguém interessante para compor a imagem para mim. E as crianças eu tive a sorte de encontrar aquelas crianças vindo da escola, num uniforme todo típico britânico, quase que iluminados, pulando pedras. E detalhe, eu fiz a fotografia, eles foram embora e nem me notaram, porque eles tomaram outro caminho. Então, eu acho que foi a sorte de ter tido a paciência de esperar e ter as crianças passando naquele momento. Ficou muito interessante a foto. Que bom. Ao total, aqui na exposição, são 94 fotos, entre impressas, digitalizadas. Você tem noção de quantas fotos você fez ao total? Eu tenho sim. Até hoje, desde que comecei a fotografar, eu não fiz mais do que 600 fotos. Isso, números grosseiros. Porque depois que você começa a fotografar e olhar muito o trabalho de outros fotógrafos, você também começa a olhar as pinturas do século passado, as pinturas mais antigas, e você começa a encontrar defeitos em imagens, em fotografias suas que você não via. Então, o que parecia ser um volume bacana de imagens, você começa a tirar coisas de lá. Você já acha que não merecem ser mostradas para ninguém ou formarem uma exposição. Então, eu diria que eu tenho cerca de 60 que eu considero boas imagens, merecedoras de um trabalho. E alguém te ajudou a selecionar essas fotos para essa exposição? Sim, tem uma grande amiga quem me deu todo o suporte nessa exposição, que produziu a exposição, a Vivian Feigold, designer e, na verdade, multitarefa. E quem me ajudou a justamente não cometer erros grosseiros de escolher uma imagem com pouca expressão, uma imagem que não contasse muito bem a história que o transitivo direto se propunha a contar. Você disse que você costuma olhar as fotos de outros fotógrafos. Você tem alguma referência nesse mundo fotográfico? Olha, eu acho que eu sou um dos fotógrafos mais chatos quando procura falar de referência.
Apesar de acreditar que muitas pessoas, tanto na fotografia quanto na tecnologia, têm trabalhos brilhantes, eu procuro me manter um pouco afastado deles. Como que se eu quisesse me proteger ou me blindar da influência que eles poderiam gerar. Falando assim, parece que essa influência poderia ser negativa, quando na verdade pode ser muito positiva. Mas é da minha natureza querer me manter um pouco distante do trabalho dos demais fotógrafos. Talvez uma vontade de querer ter uma identidade própria. Apesar de eu já achar que a minha fotografia tem linhas do Cartier-Bresson, por exemplo, eu acho que é marcante, talvez pelo gosto dele pelo street, mas eu não rotularia dessa maneira. E eu também nem gosto de mencionar muitas outras referências, justamente por isso, para não acabar quase que involuntariamente influenciado por ele. E qual o seu estilo de fotografar? Tem como definir? Olha, você só faz pergunta boa, porque são perguntas cujas respostas não são tão óbvias. Vamos lá, eu gosto de gente na minha fotografia, do elemento humano. Eu encontro gente nas ruas. Poderia encontrar no estúdio, mas o estúdio definitivamente não é meu ambiente fotográfico. Então, minha fotografia é uma fotografia street. Eu gosto do preto e branco, mas não é apenas gosto, também é algo natural. Eu consigo, talvez pelo meu espírito saudosista, o preto e branco me leve para o passado, me conecte ao passado. Eu gosto de ver uma foto minha e achar que ela pudesse ter sido feita há 10, 20, 50 anos atrás. Então, meu trabalho é um pouco atemporal. Além disso, você percebe claramente uma linha uma veia de perspectiva. Eu trabalho muito as perspectivas, a sombra, né, a incidência de luz. Eu procuro explorar isso bastante. Isso é mais natural ainda no preto e branco, né? Isso fica mais evidente. Então, para embrulhar o que eu chamei de descrição da minha fotografia, eu gosto de usar um termo que é noir. É um termo, não é uma expressão brasileira, mas é um termo que descreve um ambiente sombrio, um ambiente de penumbra, um ambiente como se fosse um filme de suspense. E eu procuro, em algumas das minhas fotografias, capturar isso, essa atmosfera noir. Então é clássico, street, preto e branco, noir. Bom, eu sei que é difícil, mas tem alguma foto que você tenha gostado mais? Bom, certamente a que eu já citei das meninas, né, em Londres, no parque. Mas eu acho que convém, até seguindo a linha do tempo nessa exposição, citar a última fotografia. Porque, de certa forma, a fotografia que vocês estão vendo na parede, ela não captura nem metade do que realmente representou aquilo para o fotógrafo, porque ele enxerga tanta coisa ao redor, né? Ele ouve coisas, ele sente coisas no momento daquela fotografia, que estão guardadas na memória dele, mas que não está escrito e você não consegue ver na imagem. E a fotografia mais recente, que é essa do Rio de Janeiro, de Ipanema, ela mantém essas sensações mais frescas na cabeça, por ser a mais recente. E eu acho que é uma espécie de sinal de que eu voltei para o Brasil, né? Você voltou para a sua cidade. Que eu voltei para a minha cidade, que eu gosto dela, que tem coisas lindas nela, e especialmente Ipanema, que tem é um ícone, né, para o carioca, para a Zona Sul, quer dizer, vários elementos ali bem interessantes que descrevem muito bem, em poucos pixels, né, digamos assim, o que é a fotografia no Rio de Janeiro. Bom, Marcos, infelizmente nosso papo está acabando. Se você quiser deixar algum contato, fica à vontade. Claro, eu agradeço. As perguntas inteligentes que me permitiram falar um pouco mais do trabalho. Eu queria deixar assim 2 contatos. O primeiro contato do meu portfólio online, onde eu mantenho poucas imagens, mas aquelas que representam o meu estilo. É o www.s4foto.co.uk.